Então, vamos aos materiais. Os materiais que nós vamos utilizar hoje vai ser o tecido principal, que eu vou utilizar esse aqui, que é um tecido sintético, tá? Estampado. Eu vou usar também para forro esse nylon emborrachado. Vamos usar vivo, cursor, zíper, viés, alça. Essa tela aqui, essa aqui é a tela vôlei, então nós vamos utilizar ela e vamos utilizar Etaflon, porque como é uma frasqueira térmica, né, vamos precisar dela. E vamos utilizar também o regulador para alça e 2 meia argolas. Tá? Então, por enquanto é isso. Esse é o nosso material para fazer a frasqueira térmica. Então, vem comigo que eu vou ensinar todo o passo a passo. Então, nós vamos começar com o bolsinho da frente, tá? Bolsinho frontal. Aqui eu já coloquei o forro, tá? Então, o que vocês vão pegar? O tecido principal e depois o forro e fazer a costura aqui, ó, de segurança, só pra poder unir as duas partes, tá? Que aqui eu já fiz. E agora, o que eu vou pegar? Vou pegar o viés, vou passar ele aqui em cima pra fazer um acabamento, então vai ficar assim, tá? Não precisa fazer o acabamento nas laterais, porque aqui a gente vai costurar, então é bem simples e rapidinho aqui. E agora vou costurar. Prontinho, então fiz o acabamento aqui, nós vamos reservar essa parte. Agora, nós vamos pegar a parte da frente. Então, eu vou pegar, né, o tecido principal, mais o Etaflon, para nossa térmica, né, a parte térmica, e o forro, tá? Então, agora, nós vamos também fazer a costura de segurança, fazer por toda a volta. Se vocês quiserem fazer um de cada vez, tranquilo, tá? Podem fazer. Aqui eu vou unir os três e já vou passar a costura nos três. Mas aí em casa vocês podem, se vocês não tiverem ainda o costume, né, de fazer isso, vocês podem estar fazendo por partes, tá? No molde de vocês, tem a opção de vocês colocarem 1 centímetro a menos aqui da parte do Etaflon, tá? Aqui eu vou passar junto com o Etaflon, porque a minha máquina ela suporta, a agulha também. Mas se vocês não quiserem, tá? Está fazendo isso até para não ficar tão grosso, porque dependendo da grossura que vocês utilizam também o Etaflon, isso interfere, tá? Então, aqui vocês diminuem, tá? E nesse caso aqui, gente, eu só vou fazer assim, por quê? Porque eu quero dar uma estrutura maior para esse tecido. Esse tecido meu aqui, sintético, ele é bem fininho. Ele parece aquelas toalhas de mesa, tá? Então, ele é bem fininho mesmo. Então, aqui não vai interferir para mim na questão da espessura, então não vai ficar tão grosso. Por isso que eu vou utilizar dessa forma, tá? Para dar estruturação a essa peça. Mas vocês, utilizando qualquer outro aí sintético que seja mais grosso, então, vocês diminuem como tá no molde, tá? A questão do Etaflon. Então, vocês vão fazer mais ou menos 1 centímetro a menos aqui na lateral, tá? Pra poder passar a costura e não chegar a interferir na espessura. Bom, aqui eu vou passar a costura, então, em toda a volta. Então, ó, fiz aqui, prontinho, tirei todo o excesso. E agora, nós vamos reservar e vamos fazer a parte de trás, né, que é o fundo, tá? E vamos fazer a mesma coisa, colocar o forro, colocar o Etaflon e o tecido sintético aqui e passar a costura em toda a volta. Então, prontinho, fizemos o fundo.
Então, eu fiz aqui as duas peças, né? Uma que vai ser a frente, a outra que vai ser as costas. Agora, nós vamos pegar alguma dessas, né? Vou pegar essa aqui e vamos colocar o bolsinho frontal aqui, tá? Então, aí eu vou posicionar aqui certinho. Vou clipar, né, pra não sair do lugar. E vou passar a costura. Então, prontinho, ó. Aqui, coloquei o bolsinho, né, frontal, como ficou. Agora, nós vamos colocar o vivo em toda a volta, tá? Tanto dessa parte, quanto a parte do fundo também. Então, vamos colocar o vivo nas duas partes. Aqui, eu vou pegar 2 pedacinhos de 4x4, tá? E para poder fazer o acabamento aqui entre o vivo. Vamos pegar o meio, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima. Então, achei o meio aqui, eu vou fazer um pique. Achei o meio da outra parte, eu vou fazer o pique também. Aqui, eu também vou achar o meio e fazer o pique, só pra combinar aqui. Vou costurar essa parte só pra não sair do lugar, tá? Prontinho. Prontinho. Vou fazer isso com a outra parte já também. Então, fiz o meio, vou fazer o pique. Aqui deste outro lado também. E aqui a mesma coisa. E costurar aqui. Fixados os dois. Estão fixados os dois, e agora vamos colocar o vivo. Então, o vivo, vamos colocar ele aqui, né, nessa posição. Deixa eu só isso aqui. Então, o vivo, vamos colocar nessa posição aqui, no meio, né? E passar a costura, tá? E depois, quando for finalizar, vamos fechar aqui, ó, e finalizar passando a costura. Aqui, eu vou trocar o pé calcador. Então, vou trocar o pé calcador pelo de vivo. E passar a costura. Então, encaixei aqui, colocar o vivo. E agora é só costurar. Aqui fizemos a parte da frente, que já ficou pronta, ó, tá? Com vivo. Agora, nós vamos fazer a outra parte passando o vivo também. Então, prontinho, fizemos a parte de trás e a parte da frente, tá? Agora, nós vamos pegar as nossas telas e vamos fazer o bolso. O bolsinho, vocês vão pegar um pedaço, né, do viés e vamos colocar aqui em cima e vamos fazer o acabamento. Isso nos dois. Então, aqui, né, fizemos o nosso bolsinho, colocamos o viés. E agora, nós vamos pegar o canal do zíper e vamos colocar aqui, bem na ponta, né? Dessa parte aqui, ó. E vamos costurar, só uma costurinha de segurança pra segurar, tá?
Coloquei aqui, né, na primeira ponta. Agora, eu vou colocar nessa outra ponta aqui o outro bolsinho. Então, ele vai encaixar aqui também. E vamos passar a costura. Então, colocamos os bolsinhos aqui dos dois lados, ó, como ficou. Agora, nós vamos colocar o zíper. Então, vou pegar o zíper aqui, vou colocar aqui e passar a costura, tá? Então, vamos passar a costura do zíper. Agora, aqui, nós vamos colocar o forro. Então, vamos virar, né? Que nem eu virei aqui. Agora, nós vamos passar uma costura de acabamento. Bom, meu Retaflon já está aqui dentro, né? Vocês podem estar colando ou com cola ou com dupla face. E agora, eu vou fechar na lateral e passar a costura de segurança. Agora, aqui, colocamos o zíper, nós vamos agora colocar o cursor desse lado e do outro lado também. Então, eu coloquei deste lado, agora eu vou colocar do outro lado. Fiz um piquezinho pra ficar fácil de colocar. Então, pronto, colocamos os dois cursores aqui. Agora, nós vamos colocar a alça, tá? A alça aqui eu não quis colocar antes, porque esse meu tecido, ele é muito fininho, mas vocês podem estar colocando antes de colocar o forro, tá? Mas não tem problema também de colocar agora nessa parte aqui mesmo com o forro aqui, tá? Então, eu vou colocar, e aí fica a opção de vocês. Pra fazer a alça, eu vou pegar esse pedaço de tecido, eu vou dobrar aqui, e depois eu vou dobrar novamente, fazendo meio centímetro aqui, ó, e fechar. E aqui eu passo a costura, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos no tamanho de... Ele vai ficar com 3 centímetros a alça de largura, tá? Então, é isso que vamos fazer. Prontinho. Então, eu passei a costura, aqui eu passei 3 só pra dar um charme, tá? E agora, nós vamos colocar aqui em cima, nessa parte aqui, tá? Aqui, nós vamos contar do bolsinho, dessa parte do bolsinho pra cá, 8 centímetros. E aí, vocês fazem a colocação, tá? Então, 8 centímetros, faz uma marcaçãozinha aqui, pra facilitar, e encaixa ele aqui, tá? Bem no meio aqui. Então, vocês vão medir meio, né? Pra deixar bem centralizado. E daqui pra cá, 8 centímetros. Aqui, eu vou fechar. Então, prontinho. Coloquei a alça aqui, ó. Vai ficar assim. Agora, nós vamos colocar as alças também nas laterais, tá? Então, eu peguei as duas alcinhas aqui, essas alças aqui com a meia argola, né? Eu fiz isso daqui, e vocês vão cortar essa alça de 12 centímetros, tá? E vão fechar ela dessa forma aqui, ó, tá? Vou passar o isqueiro, porque esse tipo de alça, ela gruda, então ela vai grudar aqui, tá vendo? Então, ela fechou. E nós vamos passar a costura bem aqui, tá? Então, é bem simples. E vamos encaixar a nossa alça bem aqui. E vamos passar a costura. A costura, ela vai vir daqui, passar nas laterais e aqui embaixo. E vamos fazer isso dos dois lados. E aqui, pra centralizar, vocês vão centralizar na mesma
direção da alça principal aqui, tá? Então, prontinho, alças colocadas, né, da lateral. Agora, nós vamos encaixar o fole. O fole, então, nós vamos encaixar ele aqui, tá? Junto com o tecido de forro. Então, tecido principal com tecido principal, forro com forro. Vamos fazer esse sanduíche aqui e passar a costura. Então, fiz aqui agora, vamos fazer o outro lado aqui. Vamos fechar aqui, fazendo a mesma coisa, tá? Então, aqui frente do tecido principal, com a frente do tecido principal. E aqui atrás, ó, vocês vão enrolar, vão fazer com o forro. E esse sanduíche aqui. Prontinho. E agora é só desvirar. E ficou assim. Agora, aqui, vocês vão passar uma costura pra fechar, tá? Que é uma costurinha, ó, pra fechar. Eu esqueci de falar pra vocês, gente, que aqui dentro eu coloquei o Etaflon também, tá? Aqui na parte do fole. Depois, vocês vão costurar aqui nas duas laterais, tá? Pra fechar. Agora, nós vamos virar do avesso e fazer a colocação das partes principais, né? Então, aqui, vou começar pela frente. Aí, como que vamos fazer? Temos o meio aqui, que a gente já tinha cortado de embaixo, né? Das duas partes. E agora, aqui, a gente vai também ver o meio. Então, o fole aqui, né? Vamos pegar a costura, ver o meio e dar um pique. Ou fazer uma marcação pra tá encaixando. Então, fiz aqui minha marcação, vou fazer desse lado também. Não vou fazer no zíper, tá? Pra não cortar o zíper. Mas podem estar fazendo com alguma caneta ou com um lápis, tá? Aqui do avesso aqui. Vou encaixar a parte de baixo primeiro. Aqui. Com o meu meio aqui. E eu vou clipar aqui pra ajudar. Então, clipei aqui, eu vejo se ficou tudo certinho, né? Se tá no meio certo aqui. Aqui ficou certinho. Então, agora, nós vamos passar a costura em volta. Aqui, nós temos o vivo, né? Então, vamos trocar o pé calcador. Eu fiz uma bagunça nessa mesa aqui, mas tudo bem. O que interessa é o nosso projeto, né? Vamos lá. Trocar aqui. E encaixar agora aqui. Prontinho, encaixamos aqui, ó, colocamos já, né? Então, essa parte aqui tá pronta, agora nós vamos encaixar a outra parte, que é o fundo aqui. A mesma coisa, vamos centralizar, né, os meios. Aqui. E clipar a toda a volta. Então, prontinho aqui, ó, fizemos, né, a colocação. Agora, nós vamos passar o viés em toda a volta, tá? Vou começar por aqui.
Prontinho, então colocamos o viés. Olha que bonitinho que ficou. Agora é só desvirar e ver se tá tudo certinho. Tá tudo bem colocado. Prontinho. A frasqueira aqui, ela já está pronta. E agora, vamos colocar a alça aqui, pra ficar certinho. Pegar o regulador e encaixar aqui, ó, e passar a costura. Então, vamos passar a costurinha aqui. Aqui eu vou dar uma dobradinha, né, pra não ter o risco de te sair, né, de desfiar. Vou só passar um isqueiro. Prontinho. Pegar aqui, passar por esse lado. Então, vou por baixo, né, aqui. Agora, vamos passar aqui. Tem que ver se tá certinho, né? Aqui, ó. Então, passei por aqui, vou passar pro outro lado. Passei pra esse lado e agora eu vou pro lado de cá. E vou finalizar aqui. Vou fechar, fazer o mesmo jeito, eu vou fazer a dobrinha aqui e fechar aqui, ó, tá? E passar a costura. Então, prontinha a alça, já coloquei aqui, olha que gracinha que ficou a lancheira. Olha que bonitinho que ficou, né? Ficou uma graça a lancheira. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal para quem não é inscrito. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Tchau, tchau!